Irmãos amados, a doce paz do nosso Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu convido os irmãos para ir nas suas Bíblias no livro de João, capítulo 2. João, capítulo 2. Em Caná, Jesus transforma a água em vinho. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? E a primeira casa foi Adão, e a segunda casa é Jesus Cristo. E eu quero falar de Jesus nesta noite. Eu quero falar do poder do sangue de Jesus. Amém? Vamos fazer uma pregação simples, objetiva, mas que nós venhamos compreender que o poder do Evangelho e o poder que vai cair sobre o apóstolo Cláudio aqui nesta igreja, de libertação, de milagres, de batismos com o Espírito Santo. Irmãos, chegou o momento de nós vermos com os nossos próprios olhos os milagres. A segunda casa é para isso, para nós vermos Jesus agindo sobre a vida do apóstolo, dos irmãos que aqui congregam, e vermos a glória de Cristo sobre esta cidade. Já na outra vez que eu estive pregando com vocês, o Espírito Santo já me mostrava um tempo para mais de 5.000 pessoas. E Deus já falava para o apóstolo que vai abrir igreja em muitos países aqui da Europa através da vida. Amém? Eu creio nisso. Quero ter um privilégio para pregar em muitas igrejas de duas vezes. Amém? Quero ser sempre teu amigo. Tu é próximo, quero ser próximo. Amém? Então, através de Adão entrou o pecado no mundo, mas através de Jesus veio a redenção. Através de Adão veio a morte, mas através de Cristo Jesus veio a vida eterna. Amém? Então a segunda casa ela é muito mais importante do que a glória de Jesus sobre as nossas vidas. Vamos ler a palavra de Deus então rapidamente? De 9h30 tem que passar um pouco de volta, 20 minutos. Vamos lá então. Em Caná, Jesus transforma a água em vinho. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então a sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali haviam 6 talhas de pedra usadas para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e elas as encheram completamente. Então eles disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora não soubessem os atendentes que eu havia tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos servem primeiro o vinho bom, enquanto os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Este sinal. Aí vamos ao mistério. Glórias ao Senhor. Todos os primeiros fins de semana que o apóstolo Cláudio faz a Santa Ceia com vocês, ele lê lá no livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. E
sinal à humanidade. Por culpa de Adão e Eva, o pecado de todo mundo, e toda essa história que nós já conhecemos. Mas Jesus, no primeiro dia do seu ministério, ele está dizendo: eu sou o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Eu vim para redimir a humanidade, eu vim para restituir, eu vim para lavar os pecados de todos os seres humanos que já habitaram na face da terra. Até então, os judeus iam todo o ano ao templo, levavam uma pomba, os mais pobres, e cortavam a cabecinha da pomba e derramavam sangue no templo para cobrir o pecado. Ou os mais riquinhos levavam um cordeiro, cortavam a cabeça do cordeiro e derramavam o sangue do cordeiro para cobrir os pecados da sua família. Ia lá ao bairro, em nome da família, pedir perdão e tinha que fazer um sacrifício de sangue. E Jesus, ele veio e foi o sacrifício vivo por todos nós. E eu quero dizer para vocês que o poder do Evangelho não está resumido no conhecimento bíblico que nós tenhamos. O poder do Evangelho não está resumido em ser teólogo, ser um grande estudioso da Bíblia. O poder do Evangelho está resumido no sangue de Jesus. Porque nós atamos, amarramos e expulsamos os demônios, enfermidades, paralisia, cegueira, de todo tipo de enfermidade através do sangue de Jesus. Eu conheço pessoas que são analfabetas lá nas regiões ribeirinhas do Amazonas. Eu conheço pessoas lá nas montanhas do Peru, da Bolívia. Eu conheço pessoas lá na selva da Venezuela que não sabem nem ler, irmãos. E eles colocam a mão sobre as pessoas através do poder do sangue de Jesus e declaram curas, e as pessoas são curadas através do sangue de Jesus. Amém. E eu quero dizer para vocês que a história, ela teve várias etapas. Teve a história da pré-história, que foi descoberta ao fogo. Depois, no período da história, foi descoberta a roda. Os homens fizeram uma carroça e assim conseguiram começar a transportar os alimentos e as mercadorias. Hoje nós temos o automóvel, temos o trem, temos o avião, mas tudo depende também, muitas vezes, da roda. Depois, no período da Revolução Industrial, no renascentismo, tivemos os desenhos, as máquinas e todos os objetos, até o celular que nós usamos hoje, até a internet que nós usamos hoje, foram desenhados por Leonardo da Vinci, foi desenhado por Galileu Galilei, e foi criado um monte de coisas nesse período. Depois veio o período da Revolução Industrial, que foi criado as máquinas e tudo mais, e nós já estamos no período da história contemporânea, que é o momento com o computador. Todo ser humano tem um computador, tem a internet e pode se comunicar com o mundo inteiro através das redes sociais. É a última etapa da história da humanidade. Mas eu quero dizer que para nós cristãos, a história da humanidade só tem dois períodos. A história da água, que estavam lá os filósofos gregos debatendo entre eles, criaram uma frase que até hoje os adolescentes que estudam nos colégios secundários ou na universidade sabem disso. Uma frase que é muito dita e repetida no mundo inteiro: de onde venho, onde estou e para onde vou. E essa pergunta ficou ecoando em toda a história durante muitos e muitos anos. Mas Jesus veio aqui e pagou com seu sangue pelos pecados dos 14 bilhões de seres humanos que já habitaram na face da terra, dos 7 bilhões e 600 milhões que estão vivos nesse instante, e dos bilhões que ainda nascerão até o arrebatamento da igreja. Jesus, ele veio e pagou com o seu sangue por todos os seres humanos da face da terra. E ele deu uma resposta a toda a humanidade. Ele disse: eu sou o quê?
O que Jesus disse? Quando perguntaram de onde veio, para onde vou, onde estou, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que cada um de nós necessita receber uma gota do sangue de Jesus para sermos novas criaturas e termos os nossos nomes selados no livro da vida. Não foi Maria que morreu numa cruz, não foi Buda que morreu numa cruz, não foi Maomé que morreu numa cruz, foi Jesus Cristo que sofreu todas as dores e todas as enfermidades, que foi chicoteado durante 6 horas sem parar, que teve sua cara cuspida muitas vezes e esbofeteada pelos soldados romanos, e ao final o coroa com uma coroa de espinho. Depois ele tem que caminhar arrastando, sem praticamente ter forças, até o Monte Calvário, levando uma cruz sobre suas costas. E chegando no Monte Calvário, os soldados romanos arrastam com cavalos os seus braços, espicham nos seus braços e tocam cravos nas suas mãos. Não eram pregos, irmãos, eram cravos quadrados, e entrou rasgando as suas peles e os seus nervos, e depois lançaram as suas pernas e tocaram o último cravo sobre suas 2 pernas. E Jesus, lá na cruz do Calvário, ainda restavam umas gotinhas de líquido, de sangue, de água sobre seu corpo, e então vem o soldado romano e toca uma lança sobre as suas costelas, e cai as últimas gotas do sangue de Jesus. E Jesus fica amarelo, Jesus fica pálido e desfalece lá na cruz do Calvário. E dizem os teólogos que nesse instante os demônios faziam festa, os principados e os dominadores das trevas dançavam e pulavam e gritavam e diziam: o plano de Deus fracassou, o plano de Deus acabou. Mas eles se enganaram, porque até então nenhum ser humano havia conseguido penetrar no mundo da morte. E Jesus penetra no mundo da morte. E a Bíblia diz que ele traz consigo os cativos que estavam no cativeiro, os que eram no seio de Abraão. Eram bilhões de almas que estavam dormindo. Outro me perguntava onde estava Davi no instante desse. Dormindo. Abraão estava lá dormindo. Jesus foi lá e despertou todos eles e disse: agora chegou a hora da festa, vamos para o céu. Jesus traz com ele milhões e milhões e milhões de almas e leva aos céus. Mas antes disso, lá no Hades, ele avisa todos aqueles que não creram na salvação, todos aqueles que não creram no projeto de Noé, todos aqueles que não creram no Antigo Testamento e nas leis, e avisa: vocês vão ir para o lago eterno do inferno. E caminha mais uns passos, mas até o poço do abismo, e lá estão os milhões e milhões de anjos caídos, que são os demônios, e os comunica: vocês também vão habitar para todo sempre no lago eterno do inferno. E Jesus vai até Satanás, pisa na cabeça da serpente, a Bíblia diz, pisa na cabeça de Satanás, toma a chave da morte das mãos de Satanás e sobe vitorioso. E Jesus, com o seu sangue,
venceu o que todos nós temíamos. Jesus venceu a morte. Amém. Jesus venceu a morte. Nós temos que compreender que quando paramos esta palavra, a igreja tinha que dar um salto de 2 metros de altura, porque Jesus venceu a morte. E nós temos uma grande notícia, por isso que nós saímos como loucos, apóstolo, pelo mundo inteiro, pregando as boas novas. O que é pregar as boas novas? Que Jesus venceu a morte. Isso é pregar as boas novas. Nós todos temos vontade. Eu me lembro do dia que eu me converti, eu tinha uma vontade imensa de pregar para todas as pessoas na rua, todas as pessoas que eu encontrava, autoridades, pessoas mendigas, prostitutas, qualquer classe de pessoa eu encontrava na rua, e eu tinha uma vontade imensa de pregar. Eu estava naquele primeiro amor ainda, e eu queria pregar para todas as pessoas. Por quê? Porque eu nunca havia sentido uma alegria tão grande na minha vida como foi no instante que eu recebi uma gotinha do sangue de Jesus sobre a minha vida e me tornei uma nova criatura. E por isso que nós estamos aqui em Portugal, e não só estamos aqui em Portugal, como queremos nos expandir para todos os lugares que possamos. Se não conseguimos ir, queremos ir pelo menos pela internet, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube. Queremos ir e levar a palavra de Deus, queremos levar essa boa nova que Jesus venceu a morte. E por isso que nós temos essa vontade de pregar para todas as pessoas sobre o poder do sangue de Jesus. Porque Jesus veio e transformou a história da humanidade, que era água, no seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. E hoje, nas escolas, nas universidades, podem ser biólogos, cientistas, podem ser filósofos, materialistas, podem ser historiadores que não creiam no Evangelho e blasfemem através do ateísmo de Jesus Cristo, o do Deus Todo-Poderoso, mas em todos os livros são obrigados a escrever A, C, DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Porque antes de Cristo a história era água, e depois de Cristo a história está resumida no seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário por cada ser humano. E eu quero dizer para vocês, para encerrar essa pregação, todos os dias você tem que fazer esta oração, porque a Bíblia diz que todos os dias Satanás dança dardos inflamados e incendiados contra as nossas vidas. Então todos os dias nós temos que orar também e pedir: Jesus, me cobre com seu sangue. Você põe a mão sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu esposo, sobre o teu namorado, sobre a pessoa que te rodeia. Você tem que pôr a mão na cabeça dela antes de ela sair para o trabalho, para a escola, para a universidade. Você põe a mão na cabeça e diz assim: eu te cubro com o sangue de Jesus, porque o poder do Evangelho está no sangue de Jesus. Amém? Amém. E eu quero dizer para vocês só uma pequena historinha que eu vi lá no Brasil ano passado. Um gol, apóstolo, um gol de 3,20 metros mais ou menos, explicar os que fabricam o carro. E esse gol tinha escrito assim: o sangue de Jesus tem todo o poder. Irmãos, aconteceu um engavetamento, ou seja, vários carros bateram um atrás do outro na Via Anchieta, lá em São Paulo. E esse gol bateu atrás de uma carreta e atrás vem um ônibus e esmaga esse gol. Esse gol ficou uns 80 centímetros, esmagadinho. E o irmão que estava lá dentro saiu sem nenhum arranhão. E estava lá no instante os endemoniados da Rede Globo e tiveram que transmitir no Jornal Nacional. 190 milhões de brasileiros tiveram que escutar. Vem a repórter perguntar pro irmão, perguntar para ele: mas que milagre é
E ele disse: porque eu estava coberto com o sangue do nosso Senhor. Amados, eu vim por aqui, eu só quero convidar vocês para ficar de pé, para fazer uma pequena oração, porque o pastor também tem algumas coisas ainda para fazer adiante. Eu quero pedir para você levantar a mão, levanta as mãos para cima e vamos estar orando. E também digo para vocês: preguem a palavra de Deus para os seus amigos, para os seus parentes, falem do poder do sangue de Jesus, falem que Ele morreu por cada um de nós lá na cruz do Calvário, porque um dia essas pessoas vão aceitar Jesus. Porque minha mãe orou por mim durante 26 anos, e chegou o dia de eu aceitar a Cristo. E hoje, Jesus já me levou a 64 nações para pregar o Evangelho. Amém. E vamos ser muito mais ainda. Amém. E eu creio que Ele vai fazer isso também na vida de vocês. Aleluia. Eu vejo esses jovens aí, eu creio que Jesus vai fazer isso na vida de vocês. Vamos orar. Amado Espírito Santo, nesta noite, através do sangue derramado lá na cruz do Calvário, nós queremos te pedir, Senhor, que Tu venhas cobrir a nossa família, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos colegas de colégio, os nossos colegas de universidade, os nossos companheiros de trabalho, que Tu venhas derramar, Senhor, do Teu Santo Espírito, e que Tu venhas derramar do Seu sangue, e eu cobrir-nos, Senhor, e os lavar-nos, e os limpar-nos, Senhor, com o poder que está acima de todo poder, que é o poder do sangue de Jesus, Senhor. Te pedimos nesta noite, Senhor, como o apóstolo Clayton, sua família, sua igreja, os seus obreiros, Senhor, os futuros pastores e evangelistas, os futuros cantores que levarão, Senhor, a Tua mensagem às nações, e que eles serão responsáveis por abrir muitas e muitas e muitas outras igrejas sobre esse continente europeu e sobre outros continentes, Senhor. Nós queremos profetizar através do poder do sangue de Jesus que este homem será ponta de lança e abrirá muitas e muitas igrejas sobre esse continente e sobre outros continentes, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que Tu os cubra com o Teu sangue, Senhor, e Te agradecemos por tudo que Tens feito em nossas vidas e por tudo o que ainda vais fazer em nome de Jesus. Pode sentar-se, irmãos, eu já vou passar a palavra ao apóstolo. Só quero dizer, eu quero ir ao Brasil daqui uns dias e estou me preparando, eu tenho dinheiro da passagem. Então, tenho alguns DVDs, alguns irmãos aqui já compraram a outra vez que eu estive, mas vocês, se tiver condição, compre para nós podermos seguir no frente, pregando a palavra de Deus, porque Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura